correção da nossa prova de campo elétrico. Nós fizemos uma provinha de campo elétrico com 4 questões, né? Envolvendo conceitos introdutórios aí de campo elétrico. Tá? Uma correção das questões, então. A questão 1 é uma questão de VOF, né? Então são feitas algumas afirmações, você vai dizer aí se é verdadeiro ou falso, né? Você vai analisar a questão, né? E verificar aí e marcar devidamente aí o V para verdadeiro, o F para falso. Seguinte, sobre o campo elétrico gerado por cargas elétricas pontuais, marque V para verdadeiro, F para falso. Região ou espaço, né? Região do espaço, na verdade, né? O entorno de uma carga, onde surgem forças de interação à distância. Sim, né? Toda carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, ela gera ao entorno de si no espaço uma região, né? E é dentro dessas regiões, né, que ocorre o surgimento de forças de interação elétrica, né? Forças de atração e repulsão elétrica. Então, quando você tem uma carga ali, né? Por exemplo, a gente fez a seguinte análise, supondo uma carga geradora, uma carga principal, ela gera ao entorno do espaço um campo elétrico, e quando a gente coloca uma carguinha menor, né, que também gera campo, mas a gente considera esse campo, quando a gente pega uma carguinha elétrica menor, dita carga de prova ou carga teste, tá, e coloca num ponto arbitrário desse campo maior gerado pela carga principal, essa carguinha teste ela fica sujeita a uma força de interação que pode ser atrativa ou repulsiva, depende do sinal dessas cargas aí, da principal e também da carga teste. Carga teste que geralmente, né, por convenção, ela é sempre positiva, tá? Então a interação vai ficar mais, a interação elétrica com uma carga teste que vai ficar mais, né, por conta do sinal da carga geradora, tá? Então essa está certa. As forças que surgem sobre uma carga devido a um campo elétrico podem ser atrativas ou repulsivas. Sim, as forças podem ser atrativas ou repulsivas, né? Cargas e elementos magnéticos geram campos onde nesses campos surgem forças que podem ser atrativas ou forças repulsivas, ao contrário de um campo gravitacional que gera apenas forças atrativas. Então essa também está certa, né? As forças que surgem sobre uma carga devido a um campo elétrico, quando uma força, como uma carga está dentro de um campo elétrico de outra, elas podem ser atrativas, como as cargas são de sinais opostos, ou podem ser repulsivas, como as cargas são de mesmo sinal. Então, meus queridos, essa está certa. Cargas elétricas negativas geram campos cujas linhas de força apontam para fora da carga? Não, ao contrário, né? Quando eu tenho uma carga geradora positiva, né, eu vou ter sempre as linhas, o vetor campo elétrico apontando para dentro, radialmente para dentro, né, da carga, para o centro do sistema, que é a própria carga ali. Tá? Então esta é falsa, né? Cargas elétricas positivas geram linhas de força, né, geram vetores campo elétrico em todos os pontos, que são radiais, mas apontam para fora da carga, não para dentro. Tá? Negativo, então, gera campos cujas linhas de força apontam para fora da carga, não apontam para dentro da carga. Tá? Então, essa é falsa. Carga elétrica negativa, os vetores apontam para dentro, não para fora. Opa. Cargas elétricas positivas geram campos elétricos, cujos vetores E, são os vetores em cada ponto arbitrário desse campo, são radiais, sim, estão sempre formando, né, na linha radial a carga é o centro do sistema, e apontam no sentido oposto à carga, sim, aponta para fora do sistema, aponta se afastando-se da carga. Então esta está certa. Uma carga de prova não gerará em seu entorno um campo elétrico? Sim, gera. Toda carga, né, pode ser a carga mínima, tudo mesmo uma carga elementar ou, né, de um próton de elétron vai gerar ao entorno do seu, né, ao seu entorno um campo elétrico. Tá? Então, sim, essa é falsa. Toda carga gera um campo elétrico. Vai ser mais intenso ou menos intenso dependendo de quantos coulombs, né, é esta carga, certo? Então é essa, pessoal. Ficamos aí com V, VF, VF. Tá? Até a próxima questão aí. Questão 2, uma questão, né, uma questão de vestibular, tá? Apesar de bastante simples, uma questão de múltipla escolha, aqui, onde a gente tem as opções para escolher. E o cálculo aqui é extremamente simples, né? Então,
Só tomar cuidado, na verdade, com o expoente. Então aqui, pessoal, é 10 na 9, 10 na 3, tá? Aqui não são índices, né? São expoentes, tá? Então, se você perceber, está tudo 1,3, né? 1,3846, 3846, 3846. Então, a parada, né? A questão correta, ela iria surgir na questão da potência, tá? Então, vamos lá. Dados. Primeira questão, né? Qual o valor da intensidade do campo elétrico no vácuo a 13 centímetros de uma carga elétrica de 2,6 nanocoulombs? Dados. A distância, então, é um ponto, né? Um ponto aleatório, como a gente já trabalhou. Esse ponto está a uma distância de 13 centímetros de uma carguinha geradora, uma carguinha principal, de 2,6 nanocoulombs. Pessoal, 13 centímetros a gente tem que passar para metro, então eu posso dividir para 100, dá 0,13. E eu posso, se eu tiver usado no calculadora, lembra que eu deixo usar a calculadora nessa prova aí, você pode usar o 0,13 ou você pode passar para 1,3 vezes 10 na menos 1 metro. Passa para a forma exponencial aqui, com potência de 10. Ou ainda 13 vezes 10 na menos 2. Bom, tem várias opções de você fazer aí. A carga geradora é 2,6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Né? Lembra aqui que está 2,6 nanocoulombs. Então, no lugar do Nzinho, né, nesse multiplicador aqui, né, desse submúltiplo, né, lembra o nano, né, a nana parte de qualquer unidade é a bilionésima parte. Né? Então, aqui são 2,6 bilionésimos de coulomb. Né? Então, uma carguinha bastante baixa. Tá? Em vez de a gente escrever 0.0000000, né, 0,26, aí a gente, né, escreve usando o n, né, o nano, que é o 10 a menos 9, ou 0 vezes essa coisa arada de coisa aí. Então, nós temos aqui um prefixo, né, multiplicador, um submultiplicador, né, abaixo da unidade. Tá? Enfim, você já sabe lá, né, das alturas do campeonato que micro é 10 a menos 6 e quando tem nano, bilionésima parte da unidade, é 10 a menos 9. Então, esses aqui são os valores. Bom, pessoal, calcular a intensidade do campo elétrico consiste em resolver essa questãozinha aqui. Eu não estou pedindo para definir o vetor campo elétrico, não estou pedindo direção e sentido do vetor do campo elétrico num ponto específico do campo gerado por essa carga. É apenas a intensidade em um ponto qualquer, né, situado a 13 centímetros desta carga geradora de 2,6 nanocoulombs. Bom, então a gente sabe que é 9 vezes 10 na 9 e a carga, né, o que? 2,6 vezes 10 menos 9. Eu usei aqui, pessoal, 1,3 vezes 10 menos 1, né, volta ao quadrado, porque a distância da carga ao ponto é o quadrado. Fazendo 9 vezes 2,6 dá 23,4. 10 na 9 cancela com 10 na menos 9, porque, né, se eu somar isso aqui vai dar 10 na 0, e 10 na 0 é 1. Sobra, né? E aqui embaixo 1,3 ao quadrado, 10 na menos 1 ao quadrado. 23,4 por 1,69 dá 13,846 vezes 10 na 2. Pessoal, se eu botar, né, dependendo da calculadora, eu posso botar isso aqui na calculadora e dar o igual. A calculadora vai converter para notação científica, né? E isso aqui vai dar 10 na 3. Então, se eu pegar a vírgula aqui e pular uma casinha para a esquerda para dar 1,3846, para bater nessas opções aqui, se eu pular a vírgula uma casinha para a esquerda, lembra que o expoente tem que aumentar uma unidade. Né? Então, ele vai para 10 na 3. Então, é 1,3846 vezes 10 na 3 newton-coulombs, que bate com a opção B. Beleza, pessoal? Uma questãozinha bastante tranquila, né? Se com calculadora mesmo aí, é sopinha no mel, né? Certo, pessoal? Então, esta era a questão 2, né? Uma questão fácil de resolver. Então, o cuidado estaria, então, nos expoentes ali da base, né? Então, olha só, né? Todas as primeiras partes, né? É 1,3846, né? Então a diferença está nos expoentes. Eu vi algumas provas, já vi que, né, que já deu ruim para muita gente aí. Teve gente que botou 10 na 2, ou 10 na 9, não, é 10 na 3. Né? Então, como eu falei, a questão aí é você ajustar, se ligar no expoente, né, do valor do campo na forma exponencial. Joia? Questãozinha simples, se você prestou atenção, matou. Voltamos aí à questão 3, uma questãozinha que a gente mais
tipo de questão que a gente mais trabalhou, né, mais bateu em cima aí, porque tá o conceito de campo aí, né, o que é cobrado principalmente em termos de campo, quando se fala só apenas de campo elétrico, de cargas pontuais, é isso. Tá? Então nós temos um ponto P situado dentro de um campo elétrico girado por uma carga principal, né, de 2 microcoulomb e a 2 centímetros desta carga. Determine. Esse ponto P então está situado a 2 centímetros, né, da carga geradora de 2 microcoulombs. Primeiro, eu quero saber a direção e sentido do vetor no ponto P. Pessoal, aqui está o ponto. Eu posso ter, né, lembra que o campo gerado por essa carga tem infinitos pontos, né, um espaço definido, né, é um campo vetorial, né, porque tem infinitos pontos ali. E eu peguei especificamente o ponto P, tá? O ponto P deste campo aqui. E eu quero saber como que se comporta o campo elétrico nesse ponto P. Olha só, como eu quero saber o vetor, né? Eu quero analisar o vetor campo elétrico, tá? Então eu quero saber a orientação espacial desse campo nesse ponto arbitrário que eu escolhi. Bom, nós sabemos aqui que a carga geradora ela é positiva. Carga geradora positiva gera campos saindo da carga. Porque, né, se eu botar uma carguinha teste, como eu fiz aqui na C, uma carguinha positiva, a força elétrica vai jogar essa carguinha para onde? Para fora. E por definição, o campo elétrico tem a mesma orientação da força elétrica sobre a carga de prova num determinado ponto. Então, né, a gente tem isso. O vetor campo elétrico sai do ponto, afastando-se da carga para fora. Tá? Então aqui, pessoal, nós definimos a direção e o sentido desse campo. Sim, pela seta, né? Lembra, flecha indica uma direção. Né? Então a direção aqui é uma direção horizontal, o sentido para a direita, para fora, né, da carga, né? Certo? Então, ainda pode botar aí como direção radial, né? Essa direção radial coincide com a horizontal, então eu posso botar a direção horizontal. E o sentido é para fora da carga, né? Afastando-se da carga. Tá? Era só isso. A intensidade do campo elétrico no ponto P. Bom, para definir um vetor, pessoal, nós precisamos definir direção, sentido e intensidade. São 3 informações acerca, né, que definem um vetor no espaço aí. A direção é a reta onde ele está contido, o sentido para um ponta, e a intensidade seria, né, na análise vetorial, e seria o comprimento desse vetor, né? Então, o comprimento desse vetor é a sua intensidade, tá? Lembra que na prática, né, quem manda, quem dita, né, quantos Newton coulombs vai ter esse campo é o comprimento desse vetor, tá? Bom, a gente sabe que para calcular a intensidade de campo a gente usa essa formuletinha aqui. E igual a constante de elétrica vezes a carga que gera o campo dividido pela distância entre a carga e o ponto onde estou analisando o campo. Bom, botando os valores aqui, né, chegamos aqui. K, valor da carga em microcoulomb, 2 centímetros a gente passa para a forma exponencial, né, metros, né? Você poderia usar também aqui o 0,02 metros, né, mas fica mais legal você usar a forma exponencial, que dá 2 vezes 10 na menos 2 metros. Resolvendo, 2 vezes 9, 18, 10 na 9 vezes 10 na menos 6, 10 na 3. Aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4, 10 na menos 2, 10 na menos 2 ao quadrado, 10 na menos 4. 18 por 4, 4,5. 10 na 3 dividido por 10 na menos 4, 10 na 7. Aqui, pessoal, eu já vou pular a regrinha, né, de divisão de potência de 10, porque eu acho que isso aí já está manjado, não precisa ficar, né, repetindo lá, né, multiplicação de potência de 10, conserva a base, soma expoente. A divisão de potência de 10, conserva a base, subtrai expoente. Acho que isso aí já está vencido, né? Beleza, então a intensidade do campo, 4,7 vezes 10 na 7 Newton coulombs. Item C. Colocando uma carga de prova no ponto P, agora a gente lembra lá então, ó, o campo independe de ter uma carga no ponto ou não. O campo é uma característica intrínseca do espaço em torno de uma carga. Tá? Agora, nesse ponto P, que eu sei que o campo já vale 4,5 vezes 10 na 7 Newton coulombs, eu boto uma carga de prova de 1 nanocoulomb. Calcule a força elétrica sobre esta carga de prova. Bom, por tratar-se de uma carga, próximo a outra carga, a gente já vai saber que tem forças de interação de campo. E essa força de interação vai ser repulsiva, porque esta carga de prova, né, está no ponto P. Então vai surgir uma força elétrica sobre esta carga de prova ali no ponto P. Tá?
E essa força elétrica vai jogar essa carga para onde? Para fora, né? Beleza? Porque o campo é para fora, tá? Então, beleza, a gente tem o valor do campo que calculamos no item B, a gente quer saber a força elétrica e a gente tem o Qzinho, né, que é de 1 nanocoulomb, que é o valor em coulombs da carga que a gente botou no ponto P. Bota os valores aí, então. Né? Pausa aí, identifica certinho. O E, 4.5 vezes 10 na 7, que a gente calculou na B. Força elétrica, o que eu quero calcular, é 10 na 9, na menos 9, que é o valor em coulombs da carga de prova, né? 1 nanocoulomb, então é isso. Aqui vai multiplicar para o usado, pessoal. Então, imagina que tem um aqui embaixo, 1 vezes força elétrica. E na outra diagonal, eu multiplico aqui, né? Deixa eu botar aqui no ponteiro, caneta. Então, eu multipliquei assim, né? 1 que está aqui embaixo. Opa, é aqui, né? 1 que está aqui embaixo. 1 vezes força elétrica, está aqui força elétrica. E agora eu multiplico assim, 4.5 vezes 10 na 7 vezes 10 menos 9, que dá isso. No final, então, nós temos aí uma força, né, de 4.5 vezes 10 a menos 2 newtons. Eu não pedi o vetor força elétrica, então não preciso desenhar o vetor força aqui, mas a intensidade dessa força é de 4.5 vezes 10 na 2 newtons de força. Questãozinha tranquila, esta é a questãozinha padrão, pessoal, a questãozinha mais simples de campo, é você definir o campo num ponto do espaço, né, ao entorno de uma carga geradora. Então tem a carga geradora, infinitos pontos possíveis, né, infinitos vetores campo elétrico formando ali um campo vetorial. Eu pego um ponto aleatório, ponto P, na horizontal para ficar mais fácil de trabalhar, e ali naquele ponto eu defino o vetor, direção, sentido, intensidade. Depois eu boto ali uma carguinha para saber se a força atrativa ou repulsiva, calculo esta força e acabou a brincadeira. Certo, pessoal? Muito simples aí, a gente trabalhou bastante. Até a próxima. Questão 4, né, uma questão sobre campo elétrico uniforme em placas plano-paralelas. Duas placas paralelas, né, plano-paralelas, são carregadas com cargas opostas, geradas por uma fonte externa, como mostrado na figura. Então tem duas plaquinhas, né, duas chapinhas, duas placas planas e paralelas. As placas estão ligadas em uma fonte, né, uma no polo positivo de um gerador, outra no polo negativo de um gerador. Então uma fica positiva, porque, né, lembra, o gerador por enquanto é nossa bombinha de carga, onde ligado ao positivo ele puxa elétrons, ligado ao negativo ele fornece elétrons. Então estamos supondo também que essas placas estão no campo, né? A gente falou numa questãozinha da nossa lista lá, inclusive, sobre efeito termiônico, né? O efeito de diodo, né? As válvulas diódicas lá, né? E ejeção de elétrons por um cátodo aquecido. Então, né, a gente teve um papo bem legal lá na lista de questões sobre uma aplicação bem prática sobre essa estrutura de placas plano-paralelas, né, submetidas a uma DDP por uma fonte externa. E quando, por exemplo, quando uma das placas, né, está negativa, se ela for aquecida, ela vai ejetar elétrons, né? Além, o campo já existe, né, independente do aquecimento, mas com o aquecimento tem uma ejeção de elétrons, formando uma nuvem de elétrons, né, próxima a essa placa, que a gente chama isso de efeito Edison. Tá? Então nós discutimos bastante lá. Entre as duas placas é gerado um campo cuja intensidade é 4 vezes 10 na 5 newton-coulombs. Tá? Representa o campo elétrico entre as duas placas. Então, nós sabemos aqui, pessoal, que essas placas vão ficar com cargas opostas, uma positiva e uma negativa. Imagina que cada placa tivesse uma infinidade de Qzão de cargas geradoras positivas e a outra placa uma infinidade de cargas geradoras negativas, tá? E nós sabemos que, né, o campo elétrico ele sai do positivo e vai para o negativo, né? As linhas de força do campo elétrico, né, os vetores campo elétrico estão sempre, né, apontando do positivo para o negativo, tá? Então, esse aqui é o campo elétrico uniforme entre essas duas placas carregadas. Então, representar o campo elétrico é basicamente isso.
fazer essas linhas indicando linhas de força, saindo das cargas positivas e indo para negativa, né? Essa é a orientação do vetor campo elétrico em qualquer ponto entre as placas. Tá? Questão 2. Sobre a placa positiva é colocada uma carga de 1 nanocoulomb. Determine a força elétrica sobre esta carga. Tá? Bom, pessoal, estou dizendo ali que foi jogada uma carguinha positiva, né? Tá? Uma carga positiva. Eu já sei o campo ali dentro, o campo é constante, então essa força elétrica vai ser basicamente constante, né? Em qualquer ponto desse campo, tá? Mas eu, ilustrei como sendo uma carguinha positiva que eu joguei perto, só para a gente ter uma ideia, né, mais física da coisa, né? Então eu joguei aqui uma carguinha positiva de prova próxima à placa positiva e obviamente surge uma força elétrica que faz essa carga se deslocar da placa positiva e para a placa negativa. Na verdade, essa força elétrica é uma força resultante, que é a combinação de duas forças horizontais para a direita. Uma força repulsiva decorrente da repulsão da carga em relação à placa positiva e uma força atrativa decorrente da atração da carga em relação à placa negativa. Então aqui repele, aqui atrai. Tá? Então nós temos uma força elétrica atuando sobre essa carga que vai fazer ela ganhar velocidade, vai fazer ele acelerar e tudo mais. Bom, mas o B é justamente determinar a força elétrica sobre essa carga. Então sabemos que campo é igual a força elétrica sobre carga. Está aqui o valor da carga, uma carga de 1 nano, fornecido aqui no problema, no item B. Tá? Botando os valores, o campo eu já calculei no item... o campo foi fornecido, né? Está aqui. Força elétrica vezes dividido por carga. Bom, pessoas, então aqui, né? Aqui embaixo é como se tivesse 1 vezes força elétrica. 4 vezes 10 na 5 vezes 1 vezes 10 na menos 9 dá isso aqui. 4 vezes 10 na 5 mais menos 9. Cuidado, aqui tá, eu estou multiplicando esses exponenciais aqui, então eu somo os expoentes. Não vamos dividir porque está em cima e está embaixo. Pelo amor de Deus, toma cuidado que está fazendo aí. Então eu chego numa força elétrica de 4 vezes 10 na menos 4 newtons de força. 5 mais menos 9 é 5 menos 9. 5 menos 9 dá menos 4. Item C. Eu quero saber, a aceleração, a aceleração dessa carga. Porque no momento que ela joga aqui, ela vai ao jogo, ela entra no repouso e vai. Se manda para a direita com toda a velocidade. Tá? E eu quero saber qual é o ganho de velocidade, qual é a taxa de variação de velocidade desta carga, qual é a sua aceleração. Ela vai descrever um MRV, a carga vai deslocar em linha reta, obviamente ela não vai ficar passeando em zigue-zague ali pelo meio, ela vai em linha reta com aceleração constante, porque a força elétrica é constante, a força elétrica é a mesma em qualquer ponto que eu botar essa carga elétrica ali, pessoal. Bom, então vamos lá. Eu tenho força elétrica, eu tenho a massinha da carga, eu quero achar a aceleração, segundo a lei de Newton. Força elétrica está aqui, a massa, 2 microgramas, 2 vezes 10 a menos 6, vezes a aceleração. Então nós temos aqui que a aceleração é igual, eu quero isolar a aceleração, o que está multiplicando a aceleração eu vou passar para baixo. Então fica assim, 4 dividido por 2 dá 2, 10 menos 4 dividido por 10 menos 6, ficamos com isso aqui. Então é 2 vezes 10 dá menos 4, menos com menos dá mais, 10 menos 6, dá mais 6, E eu fico com 2 vezes 10 na 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, adquirida pela carga quando ela é jogada na placa positiva ou simplesmente botada ali no meio das duas placas, tá? 2 ao quadrado é 100, então a cada segundo a partícula, a velocidade aumenta a 200 metros por segundo. Então começa 0, 200 metros por segundo, 400 metros por segundo, 600 metros por segundo, uma aceleração bastante grande, por se tratar-se de uma carguinha muito leve, submetida a uma força relativamente grande, então esta é a aceleração adquirida pela carga. Pessoal, era isso, eram questões simples, questões que a gente trabalhou em sala de aula, não foi cobrado nada mais além, tá? Muito tranquila a nossa prova. E até a próxima. Assista essa correção aí para você fazer a correção. Se for necessário fazer a recuperação, nas próximas aulas faremos, principalmente quem tirou aí
abaixo de 6. Quem tirou de 6 pode ficar de boa. Se quiser melhorar a nota, obviamente, né? Pode fazer a prova, mas... Tá? E quem tirou abaixo de 6 faz obrigatoriamente. Joia, pessoal. Obrigadão aí.